E aí, você já matou o seu projeto hoje? Talvez você deveria. Hoje vamos falar sobre decisão em projetos e como isso é muito importante para manter um portfólio saudável e de alto valor em gestão estratégica de inovação. Primeiro, vamos comentar sobre os diferentes tipos de projetos. Isso já foi explorado nesse vídeo que a gente comentou sobre projetos que estão conectados com evolução de produtos, projetos que estão conectados com a exploração de novos mercados a partir das competências existentes e projetos que estão ligados a uma exploração mais aventureira em novos mercados, combinando inclusive a utilização de tecnologias novas. Para isso a gente chamou de tecnologias incremental, modelo de negócio adjacente e novos produtos, novos mercados. Então, cada um deles vai requerer um tipo de gestão dos seus projetos. Uma vez que o incremental está muito focado em como a gente evolui produtos existentes para que eles continuem sendo relevantes no mercado, a gente tenha uma característica clara de agregação de valor. E essa agregação de valor tem que estar sempre combinada e avaliada sobre uma perspectiva de competitividade. Então não basta simplesmente eu ter um desempenho técnico superior, eu tenho que fazer isso com competitividade, né? Então, aqui critérios claros como execução do projeto, definição de custos, exploração de critérios, definição de critérios dos produtos são temas muito chaves e muito fáceis de serem definidos, muitas vezes no início do projeto. Os requisitos são muito claros, porque já existe uma família de produto, já existe um modelo de negócio e, portanto, novos features, novas características trazem com isso mudanças muito particulares e, portanto, de fácil implementação num entendimento de desdobramento técnico de desenvolvimento. Agora, quando a gente vai para totalmente um campo de maior incerteza, eu começo a mudar a faixa de tocar a disciplina de execução para uma disciplina no aprendizado. Então, está preocupado em reduzir as incertezas, para que, reduzindo as incertezas, sim, a gente possa colocar um plano de execução mais específico e mais claro. Porém, há um gap de desconhecimento que precisa ser esclarecido. Então, essa é a grande diferença entre como a gente faz a gestão e hoje eu estou preocupado em como a gente toma a decisão, porque isso está muito ligado a esse tema de gestão dos projetos e como, portanto, a gente prepara o ambiente de decisão. Primeiro, é importante entender os tipos de incerteza, e aqui acho que é importante a gente falar de 3 principais tipos de incerteza. A primeira, mais tradicional para a equipe de pesquisa e desenvolvimento, é a incerteza técnica. Muitas vezes a gente tem uma expectativa de maior resistência ao desgaste, de menor consumo de combustível, de maior durabilidade, e isso tem que ser traduzido em potencial ao projeto que está sendo analisado, né? Mas muitas vezes a tecnologia é totalmente disruptiva, o processamento é bastante incerto sobre o real potencial dessa tecnologia. Muitas vezes processos disruptivos vão otimizar essas propriedades, muitas vezes 100%, 200%. E muitas vezes ter essa noção se é 100% ou 200% pode fazer diferença significativa no potencial de uso, né? E, portanto, é uma incerteza clara sobre a efetividade. Então, muitas vezes a gente acaba chamando isso de viabilidade técnica, que é mostrar que realmente aquele conceito é viável e tem potencial, mas isso está dentro dessa ótica de
incerteza técnica. O segundo grupo de incerteza é a incerteza de mercado, quer dizer, existe realmente essa dor no mercado? Existe realmente a intenção de comprar soluções para esse tipo de problema identificado, a que se pretende ser resolvido com o seu novo produto, com o seu novo processo, com o seu novo modelo de negócio, né? Então, essas incertezas que compreendem mercado sobre a perspectiva de clientes, de reconhecimento de dor, expectativa de homogeneização, se é um processo que atinge todos os clientes ou um nicho de clientes específico. Então, esse tipo de exploração e definição dessas incertezas é um segundo grupo grande de incertezas que normalmente habita claramente projetos mais focados em novos mercados, como os projetos de desenvolvimento adjacente ou mesmo de novos produtos, né? E existe, obviamente, a incerteza regulatória, que muitas vezes acaba capturando até coisas que já tenham viabilidade técnica, já tem uma percepção de mercado, mas muitas vezes ele ainda está num nível de insegurança jurídica que torna mais difícil a sua aquisição, o seu consumo. Então, apesar de muitas vezes isso ser tomado como garantido ou claro, é um tema-chave, principalmente quando a gente chama aí a atenção para as soluções ligadas à transição energética, porque hoje muitas dessas soluções não são econômicas e elas se tornam econômicas de maneira artificial, com subsídios ou redução de alíquotas de impostos, e, portanto, dão uma percepção de viabilidade quando, na realidade, é uma percepção transitória. Se a gente não conseguir efetivamente, depois dessa transição, efetivamente reduzir os custos de produção, os custos de transação propriamente, a gente volta a uma estaca anterior, o que foi o caso em algumas regiões do veículo elétrico, que muito rápido foi impulsionado e depois acabou tendo um revés, uma redução e uma substituição que tem acontecido aí paulatina para os híbridos, né? Esse é só um exemplo. Obviamente que existem países que mantiveram seus incentivos e possuem recursos para isso em um perfil totalmente diferente, mas não é a realidade de todos os países. Então, é importante entender qual é o seu mercado consumidor e como ele habilita ou não, de maneira regulatória, as soluções que você está desenvolvendo, né? Então, as incertezas são principalmente técnica, mercado e regulatória. Agora, um ponto-chave é entender que a gente foi tendo uma modernização do processo de desenvolvimento para que a gente seja mais assertivo. O modelo mais antigo era uma preocupação muito interna, muito preocupado com segredo e manutenção da propriedade, e todo o desenvolvimento era feito com um altíssimo grau de precisão até ter um produto altamente preparado e à prova de qualquer erro, né? E então isso era apresentado ao cliente. E muitas vezes o que acontecia é que o cliente não reconhecia o valor ou não reconhecia a solução como completa. Então, cada vez mais tem sido recomendados ciclos, não só de aprendizagem, mas ciclos de envolvimento do cliente. E um exemplo disso é o produto mínimo viável, que em inglês é o MVP, Minimal Viable Product. É uma maneira na qual você trabalha mais sobre um conceito que possa ser apresentado ao cliente para que rapidamente você receba feedbacks enquanto desenvolve a solução. Isso, obviamente, ganhou maior escala nas soluções de tecnologia da informação, uma vez que toda a prototipagem é muito mais simplificada, né? É muito mais rápida, mas ainda assim guarda significativas validades para outros tipos de desenvolvimento, inclusive desenvolvimento de produtos do mundo físico, né? Então é importante você ter isso em perspectiva com uma chance de engajamento dos clientes,
e de uma maneira que você tenha esse controle. Óbvio, vale uma ressalva, né? Se você abre muita expectativa com muitos clientes, você pode rapidamente aumentar esse interesse, mas não tendo a capacidade de entregar, você começa a criar frustração, né? Então, escolha bem o momento certo do engajamento dos clientes e envolva de menos clientes a mais clientes conforme você vá amadurecendo e tendo mais condições de explorar o produto em desenvolvimento ou o processo em desenvolvimento. E claro, agora a gente pode chegar numa ótica de como acompanhar o dia a dia dentro da empresa da evolução dos projetos. O caminho mais tradicional para falar sobre maturidade tecnológica é um indicador desenvolvido pela NASA chamado TRL, que significa Technology Readiness Level, ou, traduzindo, o nível de maturidade tecnológica, o nível de prontidão tecnológica daquele produto. Ele, então, passa de uma escala de 1 a 9, em que 1 é a pesquisa básica do conceito que dá origem àquele produto, até o TRL3, ele está principalmente falando em ambiente de laboratório, uma prova de conceito mais quase que teórica, né, mas ainda assim experimental, para que então você entre no chamado Vale da Morte, que é o ambiente de validação, em que você vai do TRL4 até o TRL6, em que você começa a experimentar o produto ou o processo e verificar o seu desempenho, o seu resultado, né? Muitas vezes aqui você tem um investimento significativo de horas de testes, né? E quando você então tem sucesso nesse ambiente de teste, de prototipagem, e normalmente você já está no TRL6 num ambiente relevante, quer dizer, já está testando a sua tecnologia, como ela será aplicada em termos do ambiente de produto, você então se preocupa em escalar essa tecnologia para a produção em massa, o que seriam os TRLs de 7 a 9, né? Então, essa é a abordagem do TRL, que é uma maneira de indicar que quando você estiver explorando, em cada ciclo de aprendizagem, pode dizer, eu estou tentando levar a tecnologia do TRL4 para o TRL5 ou para o TRL6. E com isso os projetos vão ganhando uma dimensão mais clara do que significa atingir o ambiente que você está se predispondo a atingir, né? E claro que é possível, eu acabei de escrever algo que é bastante genérico, mas é possível que você defina processos que façam sentido com os tipos de projeto que você está acostumado na sua empresa. Então, para isso, a gente acaba usando a tecnologia de Stage Gates, que é definição de estágios e momentos de decisão. Quer dizer, você tem um pacote de entregáveis definidos, uma vez esses entregáveis atendidos, você toma a decisão se você avança o projeto para o estágio seguinte ou você retorna e executa, corrige alguma parte dessa rota, né? Lógico que projetos com menor incerteza, muitas vezes é necessário e recomendado que nesse estágio de decisão você seja mais enérgico sobre o desvio ou não de rotas, para que a gente não tenha aquele efeito que é comum nos projetos de pesquisa e desenvolvimento, de um grande favorecimento, uma grande expectativa do time técnico de manter projetos com bastante tempo, com várias chances, com nova característica de teste. Isso muitas vezes acaba sendo chamado aí de projetos zumbis. Então é importante que a gente seja mais rígido na tomada de decisão para esses projetos mais claros de previsão. E obviamente nos projetos de maior incerteza, o importante é sempre checar se a gente conseguiu responder ou diminuir a incerteza, mas ainda assim, se a gente começar a perceber num histórico um patinar nessas incertezas, é importante a gente entender o momento relevante de estabelecer uma decisão mais crítica. Lembre-se, muitas vezes decidir interromper um projeto pode ser tão importante quanto decidir continuar um projeto.
porque significa que você vai abrir recursos para explorar um próximo projeto do portfólio que está guardando recursos, né? Então, e isso aliado a uma perspectiva de que os projetos de pesquisa e desenvolvimento tendem a ter maior taxa de mortalidade pelo grau de incerteza que os acomete, é importante você ter essa perspectiva de saber que você tem que movimentar o portfólio, mesmo retirando projetos para que possam entrar outros, e você com isso, numa maior aceleração de um processo de avaliação e validação, possa com isso ter resultado positivo de entrega específica de oportunidades de novos negócios, né? Então, com isso, acho que é importante a gente fechar a conversa de hoje entendendo esses momentos de como planejar e como decidir, e a importância de decidir não só sobre a ótica do último pacote de entregáveis, mas um histórico do desenvolvimento desse produto, e como, na verdade, a gente se coloca frente a erros, né? É importante que muitas vezes no processo de incerteza o plano de avaliação não sai como a gente gostaria. Mas veja, o ponto aqui não é necessariamente buscar resultados técnicos positivos ou negativos. É importante ter ciência se a gente ganhou o aprendizado que era esperado, né? E com isso, o maior foco de intolerância a erro seria intolerância ao erro previsível, ao erro de falta de cuidado, né? Então, o erro pode ser, sim, algo bastante importante para o aprendizado, e a gente só vai se preocupar em se é um erro que a gente tem que tolerar e avançar, ou um erro por negligência, por falta de cuidado, né? Então, com isso a gente fecha um pacote de decisão, mas eu gostaria que você comentasse como é isso para você, como que as decisões têm acontecido no seu ambiente e onde estão as principais dificuldades da tomada de decisão, né? Lembre-se também de compartilhar esse material com colegas que estão passando por dificuldades parecidas, e a gente pode com isso ampliar o nosso grupo aí de exploração de novos conceitos e uma maior massa crítica sobre o ambiente de gestão estratégica da inovação. Até mais!